relacionamento. Aquilo que a gente traz conosco, aquilo que a gente enlaça, aquilo que a gente carrega, mas aquilo que não é posse. Vamos entender um pouquinho melhor essa história? Eu sou Lídia Maria de Lima, sou psicopedagoga, trabalho aqui na coordenação do IBT e hoje a gente vai conversar e entender melhor que história é essa de relacionamento. Bom, na atualidade a gente tem escutado muito falar sobre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Vamos entender um pouquinho esses dois termos, porque eles são bem parecidos, entretanto, a gente consegue diferenciá-los por algumas questões. Vamos começar então pensando um pouquinho nos relacionamentos tóxicos. Como é que eles acontecem, como é que eles se caracterizam? Relacionamento tóxico é tudo aquilo que faz com que o outro sujeito dessa relação sinta-se afetado de forma negativa. Ou seja, eu me relaciono com alguém que é tão tensa, tão negativa, tão doentia, que essa nossa relação, esse nosso trazer junto, né, no sentido literal da coisa, não acontece, porque o relacionamento adoece. A princípio, a gente tem ali a fase do encantamento, do namoro, né, da aproximação, aquele jogo de sedução, mas à medida em que o relacionamento se desenvolve, esse outro sujeito, que a gente vai chamar então de o sujeito que se coloca como o dominador da relação, ele começa então a minar qualquer tipo de desenvolvimento, de afetividade, de positividade, de desenvolvimento do outro. Então, aquela relação que deveria ser saudável, que deveria agregar valores, aquilo que faria com que ambos se sentissem muito bem, torna-se um caos, torna-se algo tenso. Nenhum dos dois consegue se desenvolver, consegue evoluir, porque trava, adoece, né? E aí não há diálogo, né? As relações vão se sustentando na base da dominação, na base do medo, na base da culpa. O outro sujeito que está ali no seu lugar de dominador da situação, ele começa a dizer para essa outra pessoa: olha, se você me largar, você não vai ficar com mais ninguém, e eu também não vou, olha pra mim, olha como eu tô mal, e eu tô assim por culpa do seu comportamento, do seu jeito, você precisa cuidar de mim. E a outra pessoa vai olhando para esse sujeito e se percebendo como culpada nessa relação, né? Olha, coitado, adoeceu, eu preciso de fato cuidar, né? Para que ele melhore, para que ele se cure. E a pessoa não se dá conta de que nesse processo ela também adoeceu. Ela também está estagnada. Ninguém avança, né? Não há espaço para uma evolução. Há um adoecimento mútuo, né? Nessa relação ninguém cresce, né? Ambos estão berrando por ajuda. E a relação se mantém ali, nesse nível de estagnação e de codependência, né? O sujeito vai minando a energia daquela pessoa, da outra pessoa que estava ali acreditando estar vivendo um relacionamento encantado, mas que de uma hora para outra perde o encanto, né? Sabe vampiro, quando, né, nos filmes, nos desenhos, né, nas mitologias, vai sugando a energia do outro? Então, nos relacionamentos tóxicos, esse sujeito vem de fora, sugando toda a energia daquela outra pessoa com quem ele se relaciona. Ambos adoecem nesse processo. Ok, parou por aí. Como é que a gente percebe, então, um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, ele não vai muito longe dessa história também do sugar a energia, de fazer com que o outro se sinta culpado, mas dentro desse ciclo, dentro dessa categoria de relacionamento, a gente enxerga uma outra questão que está longe daquela passividade doentia do relacionamento tóxico e que se estabelece num relacionamento de poder, né?
O sujeito, o abusador, ele precisa se sentir muito superior a a pessoa com quem ele se relaciona. Então, a gente percebe um traço narcisista nessa pessoa, né? Um sujeito que se sente, que precisa estar numa posição de superior, de arrogância, do dominador, daquele que sabe, daquele que faz, daquele que acontece, enquanto a outra pessoa dessa relação é um ser tratado como um nada. Você precisa estar comigo para que você se sinta alguém, porque eu sou bom o suficiente para você. Então é um sujeito com esse tipo de comportamento, né? E com essa prática de fazer com que o outro se sinta inferiorizado o tempo todo, né? Porque ele é o bom, ele é o sujeito dominador da história. E aí, dentro dos relacionamentos abusivos, alguns psicólogos, algumas psicólogas vão estabelecer um ciclo, né? Um ciclo dentro dessa relação. Se lá no relacionamento tóxico há um adoecimento geral, aqui a gente percebe a prática do abuso e do exercício do poder de maneira constante, né? Então o sujeito, esse abusador, ele vai criando uma aproximação, um romance, uma estratégia de dominação e de pequenos conflitos, né? Seduz, conquista, faz com que a pessoa fique ao seu lado como um objeto de posse, de poder, né, de possessão, e começa a criar pequenas tensões, pequenas brigas, pequenas discussões, as ofensas verbais vão acontecendo aqui e ali, essa pessoa vai sendo afastada de qualquer convívio, de qualquer outro relacionamento social, né? É posse. Então tá ali, né, nesse ciclo. Quando a gente percebe que esse ciclo, que essas pequenas tensões já evoluíram, começa-se um novo ciclo, ou começa-se um novo ponto desse ciclo, vamos tratar assim, que são o que é o ponto que a gente chama de agressão, né? O ponto das explosões de violência, quando o sujeito começa então com as agressões físicas, com as agressões verbais, com a dominação do patrimonial, né? Fica com as suas coisas, fica com os seus documentos, né? Vai te negando a chance de ir e vir. É uma dominação mesmo, é uma violência psíquica, uma violência sexual, uma violência física, uma violência moral. O sujeito estabelece um ciclo em que a pessoa não tem força para reagir, porque está totalmente dominada por aquele ciclo de agressões constantes. Passando esse ciclo, o sujeito tem aquele estouro, aquele impulso, né, de socar a parede e socar a companheira também, ou o companheiro em alguns casos, e na sequência vem a lua de mel, porque daí, teoricamente, haveria um arrependimento, um discurso de reaproximação, uma promessa de vou mudar, vou transformar, vamos reatar esse nosso relacionamento, vamos fazer a nossa reconciliação, vamos reconstruir o vínculo que havia entre nós, prometo que vou mudar, e a outra pessoa encantada, dominada e sem chances de reagir, aceita e diz assim, ok, ele vai mudar, então eu vou dar mais uma chance. E a gente recomeça esse ciclo. Então, para além daquela doença que a gente vê no relacionamento tóxico, que vai fazendo com que ambos vivam uma passividade, um relacionamento depressivo, e, enfim, aqui a gente tem um sujeito dominando, explorando, violentando e depois dizendo perdão, vou mudar, vamos começar tudo de novo, seduzindo e trazendo de novo para recomeçar esse ciclo. Então, é aí que se estabelece um relacionamento abusivo. Mas por que é tão difícil a gente perceber quando a gente está num relacionamento tóxico ou quando a gente está num relacionamento abusivo? Porque, em geral, as pessoas que se aproximam ou que tendem a desenvolver ou viver esse tipo de relacionamento,
estão sofrendo com uma baixa autoestima. E aí não conseguem, de fato, avançar, não conseguem se perceber nesse jogo de manipulação, nesse jogo de poder. Aliás, a manipulação é parte também do processo, né? O sujeito, o dominador dessa relação, faz com que a pessoa não perceba que ela está num jogo de manipulação constante. E aí, ela vai nesse jogo se sentindo culpada, inferiorizada, ela vez por outra desenvolve aí uma dependência emocional que faz com que ela entenda ou com que ela acredite que ela não irá conseguir desenvolver um outro tipo de relação ou que ela não vai conseguir romper com esse relacionamento porque ela precisa desse sujeito para ser alguém, porque ela precisa desse sujeito para ela se sentir valorizada, para ela se sentir... E a gente sabe que não há valor nenhum, né? A exploração. Por quê? Porque os nossos olhares são os olhares de quem está de fora. Quem está dentro desse relacionamento raramente consegue perceber a existência desse ciclo, dessa dominação e de todas essas questões que fazem com que essa pessoa adoeça durante o processo. Além das agressões todas que vão reverberando no corpo, na alma e na mente, e enfim, há outras questões envolvidas nesse processo e que também vão ficando marcadas, né? E que também vão sendo, vão fazendo com que essa pessoa perca a força, perca a vitalidade, perca a chance de ser alguém. Porque a gente vai perdendo a nossa essência, a nossa identidade, quando a gente se permite viver num relacionamento desse tipo. E aí é fundamental que a pessoa consiga identificar esse tipo de relacionamento, que a pessoa consiga pedir ajuda e que a pessoa consiga encontrar uma rede de apoio que faça com que ela consiga superar essa dificuldade. Então, assim, a princípio a gente precisa entender como é que eu sei que eu estou num relacionamento tóxico ou que eu estou num relacionamento abusivo. A gente vai identificando se te controla, se te domina, se te faz sentir inferior, se você tem medo, se o aproximar dessa pessoa não te traz calmaria, não te traz aquela ansiedade, aquele sentimento bom, mas te faz sentir pânico, se te faz sentir medo, se te faz sentir menos, se te coloca para baixo, ponto. A gente já identifica aí que há algo errado, porque relacionar, caminhar junto, trazer com, implica em afeto, em responsabilidade, em cuidado mútuo. Quando isso não acontece e quando só há dominação e medo, a gente já pode saber que o relacionamento está caminhando para algo tóxico ou para algo abusivo ou para as duas coisas. E aí é fundamental que a gente peça ajuda, né? Se ele controla a sua forma de se vestir, se controla com quem você vai falar, com quem você não vai falar, ele ou ela, né? Porque isso serve para ambos os sexos ou para ambas as pessoas envolvidas nesta relação. Se há uma inferiorização da sua pessoa o tempo todo, tudo isso é indício de que esse relacionamento não tem nada de saudável. E aí é hora de pedir ajuda, é hora de dizer, ei, calma aí que eu tô precisando conversar. Bom, para início, se a sua integridade física, psíquica, enfim, está em jogo, você precisa pedir ajuda e precisa fazer uma denúncia. Se você não percebe esse tipo de questão, mas se sente incomodada com a relação, você precisa pedir ajuda, você precisa conversar. Por quê? Esse tipo de relação, esse tipo de manipulação costuma fazer com que a gente não perceba como é que estamos envolvidos, ou que a gente não perceba que não há pontos positivos nesse relacionamento. A manipulação é total, né? E a gente acaba se fechando numa caixinha sem vez e sem voz, né? Fazendo com que o outro viva a nossa vida ou diga o que eu posso e o que eu não posso. Então, quando a gente consegue perceber que não há nada de saudável nesse tipo de relacionamento que a gente está vivendo,
é hora de correr, de pedir ajuda. E aí, a ajuda que a gente precisa, para além da rede de apoio, que são os amigos, os familiares, que vão nos suportar ali, nos ajudar nessa caminhada, na reconstrução da nossa dignidade, do nosso ser, é fundamental que a gente peça a ajuda de um profissional, de alguém que caminhe conosco num processo terapêutico, para que a gente consiga sarar ou amenizar as dores deixadas em nossa alma, em nossa psique, em nossa vida por conta desse relacionamento tão tóxico, ou tão abusivo, tão agressivo. É fundamental que a gente faça terapia, que a gente tente recuperar essa autoestima que se perdeu nessa caminhada, que a gente consiga repensar quem de fato somos, qual é a identidade que a gente traz diante de todos esses abusos e de tantas toxicidades que foram vividas durante esses relacionamentos. A terapia é algo fundamental para que a gente reconstrua essa nossa essência, esse nosso ser, ou para que a gente reelabore os nossos processos e se sinta bem novamente, para reconduzir a nossa vida e nos responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas nossas vivências e pela possibilidade de um novo relacionamento, de uma maneira muito mais saudável, muito mais digna e muito mais viva, se é de fato isso que a gente quer para a nossa vida, se de fato é isso que a gente quer, um novo relacionamento. Mas se a gente não quer um novo relacionamento, é fundamental que a gente ressignifique aquilo que a gente viveu, para que esses traumas, para que essas questões não voltem constantemente e nos levem de novo para um processo depressivo, para um processo de baixa autoestima, para um processo de negação de vida, para um processo que apenas nos leve para um buraco e que faça com que a gente perca a vontade de viver. A terapia está aí para ajudar a gente a reconstruir, ressignificar esses traumas e repensar os caminhos que a gente quer seguir. Quer saber mais? Estamos aqui no IBP, esperando por você, para um processo de bate-papo, de conversa, de desabafo, de apoio mútuo e, acima de tudo, para um processo terapêutico, para a reconstrução da nossa essência, para ressignificar aquilo que incomoda e para fazer com que a gente reconstrua a nossa caminhada, reconstrua aquelas possibilidades e sonhos que a gente abriu mão enquanto vivíamos esse tipo de relacionamento. Espero ter contribuído com você e até o próximo vídeo. Estamos aqui, precisando de terapia, é só chegar. Tchau, tchau.